Querido amigo, estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus e já comentamos os 11 primeiros versos desse capítulo. Eles relataram para nós a tentação de Jesus no deserto e também o seu batismo, que foi o finalzinho do capítulo 3. Mas antes de prosseguir, do versículo 12 em diante, eu quero convidá-lo a uma ligeira recapitulação de todo o conteúdo que nós já estudamos. Veja só, primeiro, Mateus apresentou Jesus como recém-nascido, como o rei dos judeus. Segundo, Mateus mostrou que antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi batizado, identificando-se plenamente com o ser humano. E em terceiro, Mateus também mostrou que na tentação, quando Jesus foi provado, ele enfrentou a Satanás, que é um ser pessoal, e saiu vitorioso. Destacamos esse fato de Satanás ser um ser pessoal, querido amigo, porque muitos têm se enganado pensando que Satanás é uma mera influência, uma influência má. Esse pensamento não é correto. O diabo é mais do que uma força ou uma influência. Ele tentou Jesus pessoalmente. Esta é a realidade do nosso inimigo. É verdade que ele pode apenas sugerir o mal na mente das pessoas, mas seja como for, ele é um ser que tem inteligência, vontade, sentimentos, e embora os seus sentimentos sejam todos eles maus. Mas vamos considerar outros aspectos dessa grande prova a que foi submetida ao nosso Senhor. Ele seria tão forte que poderia vencer a tentação? A resposta só pode ser positiva. Jesus venceria a tentação sem sombra de dúvidas. Mas aí surge uma outra pergunta. Será que Jesus poderia cair? Eu quero responder essa pergunta com um não muito enfático. Ele não poderia cair. Ora, se Jesus chegasse a cair, ou se houvesse possibilidade dele cair, então nós não teríamos um Salvador que nos desse garantia total daquela que nós necessitamos, de vitória, de conquistas no nosso dia a dia. Mas diante dessa afirmação, alguns fazem uma outra pergunta. Se Jesus não poderia cair, então por que ele foi tentado? Qual foi a finalidade dessa tentação, dessa provação? Ora, a tentação de Jesus tinha a finalidade de mostrar que ele era perfeito e mostrar, inclusive, que ele não poderia cair. Agora, querido amigo, acompanhe comigo esse raciocínio. Não testamos algo somente quando queremos saber se aquilo tem ou não tem valor, se serve ou não serve, se presta ou não presta. Às vezes, testamos algo para provar que aquele material é bom, é de excelente qualidade. Testamos para comprovar a qualidade daquele material. Então pense comigo, você pode possuir o melhor tipo de ouro, o melhor metal que você possa ter, sobre o qual você não tem nenhuma dúvida se ele é bom ou ruim. Você testa para comprovar que o seu ouro, que o seu metal é realmente bom e que não é de qualidade inferior e que não tem impurezas nenhuma. Então, para que você testou o seu ouro? Para que você testou o seu metal, a sua joia? Para descobrir falhas? Não. Para saber se aquele material era de uma qualidade inferior? Não. Você provou para comprovar que o seu ouro, que a sua joia, que o seu metal é puro, é o melhor. Assim também foi no caso de Jesus, num sentido bem superior, é lógico. Jesus foi provado não para que Deus descobrisse nele qualquer falha ou impossibilidade, de jeito nenhum. Não havia possibilidade de Jesus cair. Quando se submeteu à prova, Jesus sabia que ele não cairia em ponto algum, mas era preciso que ele fosse comprovado para mostrar a todos nós que de fato ele é poderoso, ele era, foi e ele é e será poderoso e capaz da vitória, dando-nos assim o quê? Também garantia da nossa vitória. Portanto, Jesus não foi tentado como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nem ele é tentado como nós o somos. Assim, quando nos referimos aos primeiros pais, podemos traçar um paralelo entre as tentações, a dos primeiros pais em Gênesis 3, 1 a 6, a de Jesus em Mateus 4, 1 a 11 e a nossa em 1 João 2, 15 a 17.
Quando comparamos esses textos, é possível identificar quais são as áreas em que o diabo nos ataca. Em relação, por exemplo, à área dos desejos da carne, o diabo mostrou a Eva que a árvore era boa para se comer. Mostrou a Jesus que para matar a sua fome, ele poderia transformar as pedras em pães. E mostra para todos nós os prazeres que satisfazem a nossa carne, isso é, o nosso velho homem. Essa é uma área em que o diabo ainda nos tenta e que tentou Jesus. Em relação à área dos desejos dos olhos, o diabo mostrou a Eva que a árvore era agradável aos olhos. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E nos instiga a todos nós a desafiar a Deus para provar a sua fidelidade. Essa é uma segunda área em que ele nos tenta. Em relação à terceira e última área em que ele nos tenta, é a área da soberba da vida. O diabo mostrou a Eva que a árvore era desejável para dar entendimento. Eles seriam como Deus. Mostrou a Jesus, tentou Jesus, dizendo o seguinte: atira-se do cume desse templo e você será salvo pelos seus anjos, pelos anjos divinos. E aí ele rapidamente conseguiria a fama e seria um homem de extremo sucesso. Mas esse não era o caminho de Deus. Mas o diabo nos tenta, todos nós, a alcançar os nossos alvos, através, então, exatamente de meios escusos. Querido amigo, veja só, essas tentações feitas a Jesus, elas também são feitas a nós, de uma forma ou de outra. São as tentações que vêm acompanhando o ser humano desde o início, desde o Éden, desde Adão e Eva. Creio que todas as tentações estão dentro dessas três categorias a que foi submetido o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Judeus. Mas ao falarmos sobre tentações, com certeza, você que está nos ouvindo agora deve ter feito pelo menos 3 perguntas. Será possível vencermos as tentações? A resposta é positiva, sim. Podemos vencer as tentações. Segunda pergunta: quem pode nos ensinar como vencer as tentações? A resposta a essa questão, ela é muito prática. Jesus é quem nos ensina a vencer as tentações. Com Eva, aprendemos como cair na tentação. Como? Agindo como ela agiu, isso é, dando ouvidos ao tentador, que colocou dúvidas sobre a palavra de Deus. No verdadeiro sentido, aprendemos com Jesus a não cairmos na tentação. E aprendemos com ele a sermos vitoriosos. E uma terceira pergunta é a seguinte: como podemos vencer então as tentações? É Jesus quem nos ensina como ser vitoriosos, como triunfar sobre as tentações. Sabe por quê? Porque, como nós, ele também foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E observando Jesus, aprendemos então como vencer as tentações. Jesus nos mostrou como devemos vencer as tentações do inimigo. Mostrou dizendo o quê? Citando nas 3 ocasiões a palavra de Deus. Então essa é a maneira como Jesus nos ensina a vencer as tentações. O como é citando a palavra de Deus. Foi isso que ele quis nos ensinar. Em todas as tentações, ele citou a Bíblia, a palavra de Deus. Ele poderia ter argumentado com o diabo, dizendo que não iria transformar as pedras em pães, nem saltar do pináculo do templo, nem queria possuir os reinos da terra, pois essas realizações não são as mesmas coisas tão importantes como alguns valorizam. Não. Jesus apenas citou a palavra de Deus e conseguiu uma grande vitória. Não ficou argumentando, citou a palavra de Deus e conseguiu uma grande e estrondosa vitória. Jesus então nos mostrou que a palavra de Deus é o único poder capaz de vencer as nossas tentações. Então, querido amigo, vejamos agora como é que terminou todo esse episódio da tentação do Senhor Jesus. O versículo 11 do capítulo 4 nos diz assim: com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Na verdade, o que Mateus está dizendo é que o inimigo bateu em retirada. E com isso, Jesus nos ensinou que só podemos vencer as tentações, mais uma vez eu quero repetir, por meio da sua santa palavra. Quando enfrentamos o diabo com a palavra de Deus, ele sai em retirada. É pena que haja hoje um desconhecimento tão grande da palavra de Deus.
Muitos não descobriram ainda que existe nas Escrituras Sagradas a resposta para todos os nossos problemas. Para cada tentação, o crente deve ter uma passagem, um verso, uma passagem da palavra de Deus. Para cada tentação, Jesus teve um versículo, uma passagem da palavra de Deus. As tentações são muito sutis, elas aparecem de muitas formas, mas elas todas vêm da mesma fonte. Qual é? É Satanás, exatamente. O mundo e a carne e o diabo são os inimigos do crente. E os três pertencem ao mesmo reino, que é o reino das trevas. Os ataques do inimigo são constantes, razão porque devemos estar sempre preparados com a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. O evangelista Lucas diz no capítulo 4 do seu evangelho o seguinte, que Satanás se retirou da presença de Jesus só por algum tempo para retornar depois. E sendo que Jesus foi tentado continuamente pelo inimigo, isso também se pode dizer a respeito do crente. Sempre seremos tentados de uma forma ou de outra. Devemos então estar preparados continuamente para as investidas do nosso inimigo. Citando de cor a palavra de Deus em Deuteronômio, nas 3 tentações lançadas por Satanás, Jesus demonstrou a sua submissão e a sua obediência ao plano divino. Podemos afirmar isso porque em outra ocasião, em João 4,34, quando ele encontrou aquela mulher samaritana perto do poço de Jacó, ele disse aos seus discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ora, querido amigo, com essa resposta à tentação, aprendemos com Jesus como obter vitória contra Satanás. Aprendemos que a vitória nos é garantida pela palavra de Deus. Jesus a usou sempre para combater o inimigo. Então, querido amigo, a pergunta é muito clara. É desta maneira que você tem enfrentado as suas tentações? É com a palavra de Deus? Eu espero que seja através da palavra de Deus que você esteja resistindo sempre e continuamente a Satanás. Mas o texto prossegue e nos versículos 12 a 17 nós lemos o seguinte. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos considerar esse texto. Algumas observações. Primeiro, Jesus morava em Nazaré e mudou-se para Cafarnaum, saindo assim do sul para o norte. Mateus não dá detalhes, mas registra o fato. Por que Jesus deixou Nazaré? O texto diz que, tendo João sido preso por Herodes, Jesus partiu para Galiléia. Certamente havia alguma relação entre a prisão de João Batista e a sua mudança. Segundo, conforme Lucas 4, 16 a 30, Jesus deixou Nazaré por causa da rejeição que sofrera ali, pois, além de ter sido expulso da cidade, o povo queria matá-lo. Provavelmente, por isso, Jesus foi para Cafarnaum, que ficou conhecida como seu quartel-general. Em outra ocasião, entretanto, conforme Mateus 11, 23, Jesus repreende esta cidade de Cafarnaum devido ao fato de que, apesar de ter realizado ali muitos milagres e maravilhas, o povo continuou incrédulo. Terceiro, mas Mateus nos revela uma razão da mudança. Veja só, você poderia imaginar qual que é? O texto diz, é isso mesmo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Esse sempre tem sido uma frase usada, um termo usado por Mateus. O objetivo de Jesus era, mudando para Cafarnaum, era cumprir uma profecia do Antigo Testamento. E Mateus, então, usa isso para mostrar, através de todos os detalhes, que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. De acordo com a profecia, Jesus deveria se mudar para Cafarnaum. Por quê?
Porque Cafarnaum era uma cidade bem ao norte de Israel, próxima aos territórios de Ciro e Sidom na Fenícia. Devemos notar que Jesus não mudou para Jerusalém, que era a capital religiosa do país, que era a capital religiosa dos judeus, onde estava o grande templo dos judeus. Não! Ele mudou-se para Cafarnaum, para a terra dos gentios. Jesus fez ali, então, muitas maravilhas, embora os seus habitantes tivessem continuado com seus corações endurecidos. Tiveram Jesus morando lá, mas estavam longe de Deus. Querido amigo, em muitas ocasiões nos parecemos com os habitantes de Cafarnaum, não é mesmo? Veja só, vemos as manifestações poderosas de Deus, mas nós não nos quebrantamos diante disso, diante do seu poder, diante do seu amor. Minha oração é que você não seja assim, mas que permita ao Senhor Jesus se revelar a você. Quarto lugar, uma outra consideração que devemos fazer é em relação ao conteúdo da profecia de Isaías. Mateus enfatiza mais uma vez que, embora Jesus fosse o rei dos judeus, da linhagem de Davi, o Messias prometido do Antigo Testamento, ele viera para todos. A salvação oferecida por Deus através de Jesus era e é ainda hoje uma salvação universal. Isso quer dizer, a salvação está ao alcance de todos os seres humanos em todos os lugares desse mundo. Em quinto lugar, uma última observação que devemos fazer é em relação à pregação de Jesus. Conforme o versículo 17, Jesus pregou nas ruas e sinagogas de Cafarnaum a mensagem que João Batista tinha pregado, o arrependimento dos pecados em vista à proximidade do reino dos céus. É interessante notarmos que, por denunciar o pecado e exigir arrependimento, o João Batista foi preso por Herodes, e então Jesus passou a transmitir a mesma mensagem. O reino estava presente porque presente estava o rei. O rei já havia chegado. Como já havíamos comentado, o reino dos céus é a eternidade invadindo a história humana. É Jesus Cristo na terra. E isso que aconteceu na sua primeira vinda, um dia acontecerá também quando ele voltar para estabelecer aqui definitivamente o seu reino. Aqui na terra teremos o reino de Deus. Uma pergunta muito específica para você. Querido amigo, você tem certeza de que participará desse reino? Você tem certeza de que você é súdito desse rei? Mas vamos prosseguir com o texto. Nos versículos 18 a 22, encontramos Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Mateus escreve que foram chamados duas duplas de irmãos. A primeira, composta por Pedro e André, e a segunda, constituída por Tiago e João. Todos eles eram pescadores e estavam envolvidos nas suas funções. Eles eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores de homens, pescadores de almas. Eles eram homens humildes e rudes, mas Jesus os chamou. Amigo, Jesus não chama apenas pessoas talentosas, chama a todos. Chama qualquer pessoa que tenha alguma disponibilidade, que queira ser usado para a glória de Deus. Muitos dizem que não servem a Cristo porque não têm o dom de falar. Mas tais pessoas sempre têm alguma coisa que podem usar para o serviço de Cristo. A obra de Deus no mundo não depende só de pessoas talentosas. Jesus Cristo valorizou e ainda valoriza a todos que se dispõem nas suas mãos. E o que o texto nos demonstra, e deve ser destacado por todos nós, é que no mesmo instante em que foram chamados, conforme o versículo 22, deixando seus barcos e seu pai, eles o seguiram. Querido amigo, você tem essa mesma disposição de obedecer prontamente o chamado de Jesus? Esse é o desafio que o texto dá a cada um de nós. Mas agora chegamos ao final do nosso texto e ao final do nosso programa. E nos versículos 23 a 25, lemos o seguinte: Mateus nos relata que o ministério de Jesus atingiu várias regiões da Palestina, a Galiléia, a Judéia, Decápolis, um distrito de 10 cidades, além do Jordão, Jerusalém, e chegou a sua fama até um outro país estrangeiro, a Síria. Além de ter multidões seguindo, Jesus ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
Imagine só que instruções maravilhosas o povo recebeu de Jesus, o Mestre Divino, e que bênçãos maravilhosas devem ter recebido aqueles que seguiam Jesus. Era a época do reino do céu se manifestar, um ensino saudável, que era o verdadeiro alimento espiritual, mas também curas físicas, restaurações psíquicas e libertações espirituais, que eram demonstrações do Evangelho, as boas novas do poder e do amor de Deus para com os homens. Naturalmente, a Bíblia mostra ainda mais fatos poderosos, mais milagres, para provar que o poder de Jesus é o poder divino. Mas mostra também que, embora fosse divino, Jesus era o Filho unigênito de Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Querido amigo, estamos então finalizando o nosso programa. E diante de tantas revelações desse capítulo 4, no final dos seus versículos, nós temos que nos avaliar. Nós temos que avaliar como é que está a nossa relação com o Rei Jesus. E ao terminarmos esse estudo, nós precisamos, além de nos avaliarmos, agradecer a Deus, que é o Emanuel. Jesus Cristo é o Deus conosco. Jesus Cristo, o Rei, o Messias, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Agradeçamos a Deus a salvação que temos no Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer mais uma vez pela sua atenção, pela sua companhia, e ao terminarmos esse programa, pedimos sobre você a bênção do Senhor. Escreva para nós, anote o nosso endereço e esperamos por sua companhia no próximo programa. Deus te abençoe.